Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui em relação ao nosso conteúdo, na verdade a nossa terceira aula, né? Só recapitulando um pouco aí o que nós falamos no vídeo anterior, trabalhamos aqui a questão do emprego, então trabalhamos o volume da população, população em idade ativa, população economicamente ativa, os ocupados e os desocupados. Analisamos uma série de dados, tem na verdade um dado que eu gostaria de relembrar com vocês antes da gente finalizar esse conteúdo, é justamente a questão da comparação entre o desemprego observado no Brasil e o desemprego observado nos Estados Unidos, principalmente aqui, onde ele está indicando a questão da crise de 2008 do subprime. Né? Então você tem uma estabilidade no que diz respeito ao desemprego dos Estados Unidos, flutuando entre pouco a mais de 6%, aqui pouco a mais de 4%, então nessa linha entre 4% e 6%. Quando chega ali final de 2007, graças à crise subprime, isso bate lá em cima em torno de 10% e depois vem diminuindo e como a gente viu nos dados anteriores já está aí no patamar de 5%. Né? No caso brasileiro, você tinha aí algumas oscilações, elas são observadas por esse aumento e declínio, né? Mas essa oscilação, essa volatilidade tem uma tendência de queda, como pode ser observada, e no fundo ali em 2008, mais especificamente 2009, quando você tem ali um impacto na economia brasileira, isso sai de algo em torno de 6,5%, como a gente viu ali nos dados anteriores, 6,8%, e bate ali a casa dos 9%. E depois, trajetória decrescente de novo, até a gente chegar na situação atual, que deve estar aqui próximo dos 12%, como a gente já demonstrou. Então, em relação à questão do desemprego, foi essa a análise. Partimos, então, para a questão da produção e da renda. Né? Uma coisa que eu quero lembrar é que no tocante à renda, eu vou dar aqui uma nomenclatura para a renda, que é justamente a letra Y. Então agora o meu Y representa a renda. Então o que eu estou falando é que produto interno bruto é igual à renda que eu vou chamar de Y. E a renda e esse PIB nada mais é do que a somatória de todos os bens e serviços finais, esses bens e serviços finais divididos em três grandes setores: agropecuária, indústria e serviços. Dentro de serviços você tem a questão do comércio e da administração pública, tá ok? Também podemos olhar essa questão do PIB pela soma dos bens finais pelo tipo de bens finais, então consumo, investimento, lembrando que investimento é formação bruta de capital fixo mais variação de estoque, a questão dos gastos públicos, a exportação menos a importação. Então, eu tenho aqui o PIB também pela análise do tipo de bens finais que são produzidos num determinado período de tempo num país ou nação. E aí a gente deu ali a questão dos bens intermediários, que é o conceito. Eu tiro da análise do PIB os bens intermediários ou matéria-prima. Fechamos essa análise, então, dizendo o seguinte, olha, eu posso analisar o PIB aqui de várias maneiras, entre elas, o PIB é igual a consumo, investimento, gasto público, mais exportação, menos a importação. Pela ótica da renda, que é a mesma coisa de PIB, eu posso olhar a questão da soma dos salários, juros, lucros, royalties e aluguéis, lembrando que isso é a remuneração dos fatores de produção, mais a participação do Estado, que são os impostos indiretos líquidos. Imposto indireto menos subsídio. Recapitulando, imposto indireto sobre bens e serviços, tá ok? E circulação de mercadorias, produção, comercialização, circulação, tá ok? E aí você tem IPI, ICMS, ISS, e os subsídios são aqueles apoio, é o tipo de apoio financeiro que o governo dá para as empresas, para as pessoas jurídicas. Geralmente esse apoio financeiro requer uma contrapartida. Eu ajudo a empresa esperando principalmente manutenção de empregos, uma atuação maior no mercado internacional, nas exportações, um desenvolvimento de determinadas tecnologias, uma redução de preço e assim sucessivamente. O que a gente precisa entender agora? Eu preciso entender como que esses indicadores são observados. Então a gente volta à nossa base de dados e eu vou começar aqui pela questão do IBGE. Lembra que o IBGE, a gente trabalhou aqui pela pesquisa nacional por amostra domiciliar contínua, tá ok? E aí a gente olhou lá embaixo, ó, aqui no meu canto inferior direito, a taxa de desemprego, 11,2%. Agora eu vou nesse último indicador aqui, ó, CNT, que são as contas nacionais trimestrais. Toda a análise no que diz respeito ao PIB, ele está sendo acompanhado por essa conta. Essas contas nacionais trimestrais, elas vão analisar exatamente aquilo que a gente mensurou anteriormente, ou seja, eu tenho vários indicadores, esses indicadores estão relacionados com o quê? Primeiro,
PIB é a somatória de todos os bens e serviços finais. Bens e serviços finais de quais setores? Agropecuária, indústria e serviços. Então tá aqui, ó. Eu pego o setor de agropecuária total, o setor de indústria e o setor de serviços lá embaixo. Lembrando que a indústria, eu tenho as indústrias extrativas, transformações, SIUPs, que são serviços industriais de utilidade pública, e construção. Construção é indústria, não é prestação de serviço nem comércio, tá ok? Você tem uma indústria da construção. E aí fica para a questão da atividade que a Isabela atua. E aí, dentro de serviços, você tem comércio, transporte, informação e comunicação, atividades financeiras, atividades imobiliárias, outras atividades e a administração pública, tá vendo lá embaixo? Então você tem aqui a primeira análise do PIB. O PIB é a somatória dos bens e serviços finais, divididos em 3 grandes setores da economia. A outra forma que a gente viu foi pela perspectiva da renda, ou seja, o PIB é a somatória de salários, juros, lucros, aluguéis e royalties, que juntos determinam o meu valor adicionado, é o quanto que eu estou adicionando ao implementar fatores de produção. Esses valores adicionados eu somo com quem? Impostos líquidos, que é o meu imposto indireto líquido que eu coloquei lá. Então aqui eu tenho mais uma forma de cálculo do PIB que a gente discutiu. Paulo, mas você falou que o PIB também é aquela somatória dos gastos com consumo. Perfeito, está aqui embaixo, ó. Então o PIB é igual a despesa de consumo das famílias, despesa de consumo da administração pública, que é o nosso G, formação bruta de capital fixo. Está aqui embutido a questão da variação de estoques, tá bom? Então tenho ali a questão do investimento, exportações, e tá vendo importação aqui embaixo? Ó, importação, ele traz um sinalzinho negativo, eu tiro. Paulo, por que eu tiro mesmo importação? Vamos começar pelo básico. PIB, Produto Interno Bruto, é a somatória de todos os bens e serviços finais produzidos no país. Se eu estou importando, isso não foi produzido no país, ele faz parte da produção, mas não foi produzido no país. Então, em vez de eu somar, eu subtraio o que veio de fora, eu subtraio a importação, tá ok? Outra maneira da gente acompanhar esses dados, volto a dizer aqui a questão do G1, principalmente no tocante aos infográficos, é perceber que isso não é algo trivial. A análise do PIB não é algo simples. Tanto não é que até sites como o próprio G1, em alguns conceitos ele erra. Então vamos dar uma olhada aqui nessa análise do que o G1 está chamando de o que é o PIB. O PIB ele coloca então que é a atividade que mede os valores dos bens e serviços que o país produz no período de tempo, na agropecuária e dos serviços. Perfeito. Falta aqui mencionar que são os bens e serviços finais, mas está lá. Então eu tenho agropecuária, indústria e serviços, ok. Tenho aqui a questão de como nós gastamos, e aí vem para cá, ó. Então, o que entra na conta do PIB? Bens e produtos finais, serviços, investimentos, gastos do governo, perfeito. O que não entra? Aí lá embaixo, ó, ele coloca atividades informais. Não, atividades informais, você tem uma estimativa dentro do PIB. Então, o autônomo, o vendedor ali informal, isso vai entrar. Então, isso aqui já é uma informação que deveria estar aqui embaixo. O que não entra efetivamente, olha, está aqui, ó. Você tem bens intermediários, a gente já discutiu isso, mas a atividade informal, ela está também mensurada no PIB, tá ok? E aí a gente termina aqui, ó, no último erro que você pode identificar. Ele coloca o PIB como sendo uma medida de riqueza. Não, PIB não é riqueza, PIB é um fluxo, PIB é renda. É uma análise de um período distinto, seja um trimestre, um semestre, um ano, tá ok? Então, riqueza diz respeito ao patrimônio, a tudo que o país tem. E ano após ano, isso é aumentado ou diminuído de acordo com a renda ou o fluxo. Tá? Então, PIB não é riqueza, isso é um erro comum de dizer, né, de mencionar, correlacionar o PIB à riqueza. PIB é uma renda, PIB é fluxo. Riqueza é estoque, está relacionado à questão do patrimônio que o país tem, ou seja, a somatória de todos os bens que nós temos, tá ok? Patrimônio. De qualquer maneira, o site, tirando essas questões que eu já pontuei, que eu quero que vocês leiam com uma certa atenção, né? Ele vai trazer uma série de informações, volto a elogiar a questão dos infográficos, a maneira como a gente coloca
a questão dos dados, a demanda, consumo das famílias, governo, investimentos, exportações, o que a gente tem aqui de salário, juros, lucros, aluguéis, tá ok? E os lucros, né? Juros, aluguéis e lucros. Então, vale a pena. Outra coisa, e aí sim que são os dados que o G1 demonstra, voltando a essa questão dos infográficos, é justamente os dados que eles vão trabalhando. Então você já tem os dados de 2019, o PIB cresceu 1,1%, né, por cento. É o menor avanço em 3 anos, verdade. O Brasil está patinando para poder ter um crescimento acima desse 1%, né? Com certeza não será esse ano, dado aí a pandemia que o mundo está vivendo, mas de qualquer maneira você tem aí uma análise da evolução desses indicadores. Faz aqui uma retrospectiva e assim por diante, mas eu quero chegar nos gráficos. O primeiro gráfico, então você tem aqui a análise histórica, crescimento de 1,9% em 2012, 3% em 2013, 0,5% em 2014, 14 começa a crise. Essa crise é impactada ali em 15, 16, 17 a gente volta a retomar, mas também sempre na ordem de 1%, né? 1,3 e agora 1,1. Outra coisa interessante é analisar, e aí a questão da análise que vocês podem fazer é identificar se essa variação foi maior ou menor de acordo com o setor que você atua. Porque muitas vezes você tem um baixo crescimento na média, ou seja, 1,1, mas, por exemplo, no setor de serviços você tem um crescimento aqui em 2019 de 1,3. No setor agropecuário de 1,3 também. Quem cresceu pouco? A indústria. Só cresceu meio. E aí, na somatória dessas análises, você vai ter o 1,1, que é a visão geral. Posso analisar isso também pela perspectiva do consumo. Esse crescimento se deu mais em bens de consumo, bens de capital via investimento, gasto público. Então, você começa a melhorar a análise. Tá vendo? Ó, o que teve maior crescimento? O investimento 2,2, as exportações diminuíram, né? Nós não tivemos aí um bom desempenho em relação às exportações, consumos das famílias 1,8 e a redução da participação do governo. Nossa, Paulo, então tá bom, porque o governo realmente tem que diminuir a sua participação. Isso é qualitativo. Lembra que a gente tem que ter sempre uma visão técnica. Não estou dizendo aqui que o governo tenha que aumentar os seus gastos, mas de qualquer maneira nós temos que qualificar esses gastos. Quais são os gastos necessários, né? O que é feito para potencializar os demais gastos e assim por diante. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que você começa agora a especificar, a melhorar a análise de dados. Se eu sou uma empresa que dependo do gasto público, do tipo, o setor público é meu principal cliente, eu tive problema, porque o setor público está encolhendo. Se eu sou uma empresa ligada a bens de capital, que é aqui do investimento, venda de estoques, a questão de máquinas e equipamentos, poxa, foi um ano bom. Se eu sou da exportação, eu fui impactado negativamente. Se eu sou de um consumo para as famílias, eu estou ali na média. Lembrando que a média do PIB está ali em 1,1%. Então, eu acho que essa discussão nossa, ela primeiro parte do entendimento do que é o PIB, depois de como essas informações são apresentadas nas suas especificidades e como que eu faço uso dessas informações, ou seja, como que eu olho isso no ponto de vista estratégico. O que é bom para um pode não ser para outro no ponto de vista de estratégias e assim por diante. Então, o G1 ele traz essa possibilidade. Aí você tem as variações trimestrais, né, o que aconteceu em cada trimestre, você tem ali as sazonalidades, períodos de Natal e assim por diante, né, então você consegue ter também essa análise, eu acho interessante. E aí voltamos para aquela base nossa que é a evolução do ano a ano. Paulo, mas eu quero entender como é o crescimento do PIB comparado com outros países. Perfeito, porque não adianta eu só olhar o 1,1. 1,1 é bom ou ruim? Não sei. E os outros países parecidos com o Brasil, com a mesma característica? Quanto que foi o crescimento? A gente começa a fazer comparações. Essas comparações, eu estou trazendo aqui essa base de dados do trading, tá ok? E aí, como eu falei para vocês, não se preocupa, eu estou mandando para vocês em anexo a listagem
de todos os links que eu estou acessando para vocês também fazerem esse exercício na medida que eu vou conversando com vocês, tá ok? Então você tem aqui o Brasil para dados de 2019, ó, ele já colocou aqui 1.2, uma pequena variação, provavelmente pega os dados atualizados, alguma revisão que é feita pelo Banco Mundial, assim por diante, de qualquer maneira 1.2. Quais outros países? Vamos pegar lá, Espanha 1.9, né? Costa Rica 1.5, tá ok? Então você tem aí uma dado. Vamos pegar aqui pela América. Então eu vou selecionar só os países da América. Em relação aos países da América, vamos aqui já ir para os Estados Unidos, 2.1, né? Os Estados Unidos 2.1. O Brasil vai estar lá com o seu 1.2, tá ok? Canadá 1.6. Você teve, na verdade, recessão em Trinidade. Uruguai, crescimento zero. México teve um retrocesso, né? Lembrando que o México, até o índice de desemprego do México é baixo, mas o crescimento então está ali estável, não está conseguindo crescer também. A Argentina também em crise, né? Um decréscimo no PIB em 1,8%, Chile aumento de 3,4%, mesmo com todas aquelas oscilações que nós tivemos ano passado em relação às pensões e assim por diante. Mas aí você tem uma noção. O que eu quero deixar claro para você quando a gente avalia crescimento do país em relação ao mundo? Ele é uma base de comparação, você precisa ter uma base de comparação, mas de qualquer maneira você tem que pensar o seguinte: um país que é muito pobre, vamos dizer que o país é muito pobre, qualquer avanço que ele tiver, com base naquela pobreza, o avanço é muito grande, o crescimento é alto. Tá ok? O país que já é muito rico, o crescimento desses países já não vai ser tão acentuado, porque ele já é muito rico. Então o que você percebe às vezes são países onde você já tem um padrão de produção avançado e esse crescimento é relativamente baixo se comparado com outros, do tipo, Estados Unidos cresce 3%, a China cresce quase 7%. Só que a China começou a crescer e se evoluir enquanto grande economia produtiva a partir dos anos 90. Os Estados Unidos já é os Estados Unidos desde quando a gente se conhece. Tá ok? Então, isso também tem que ser ponderado. Cuidado com as comparações. Então, o que eu estou dizendo para vocês é sempre quando for fazer comparação, países próximos, países que tenham características parecidas e assim por diante. Quando você coloca então lá o G20, ó, China batendo 6%, né? Você tem Turquia com 1%, Indonésia com 5%, né? Estados Unidos com 2%. Então tá vendo? Poxa, então os Estados Unidos está crescendo menos do que a China, só que os Estados Unidos é uma economia muito mais, historicamente, mais forte do que a China. Por isso que a China está crescendo rápido. Qualquer pequenas variações em comparação ao que era antes da década de 90 são enormes. Como diria um professor amigo meu, toda variação a partir de zero é infinita. Tá ok? Então tenha isso em mente para vocês quando forem fazer as comparações. E também aproveitando esse site do Trade, dá para dar uma passeada aqui, ó, PIB da construção para Isabela, dá uma olhada no que está acontecendo em relação ao crescimento do mundo nessa área, nessa indústria, tá ok? Lembrando que aqui não está o comércio, nem a prestação de serviço, tá a indústria em si, a construção, tudo bem? Então eu acho que vale a pena. E aí, fechado isso, eu queria relembrar uma discussão lá do slide ainda da primeira aula. Na verdade, foi onde a gente fechou a primeira aula. Existe uma diferença clara entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento intimamente ligado com isso que a gente acabou de discutir. Aumento do produto interno bruto. Aumentou ou não aumentou? Isso é crescimento. Como que isso mudou a qualidade de vida da população? Opa, isso já não é crescimento, isso é desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, ele mede a qualidade de vida das pessoas. Essa qualidade de vida vai ser mensurada por alguns aspectos, do tipo, eu pego distribuição de renda, né, se eu tenho uma distribuição mais igual de renda, tá ok? Eu pego saneamento básico, eu pego saúde, eu pego educação e eu pego longevidade, ou seja, o tempo que as pessoas vivem. Porque quanto mais a gente vive, melhor é a nossa qualidade de vida para poder manter esse tempo de vida, tá ok? Então, existe essa diferença. O que eu fiz para simplificar essa discussão para vocês é dizer crescimento é quantitativo, tem a ver com PIB, desenvolvimento é qualitativo. E tem a ver com o quê? Índice de desenvolvimento humano. Então agora a gente foca
nesse outro aspecto, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Volto aqui para os infográficos do G1, tá ok? Então você tem aqui, dados de dezembro de 2019, a posição do Brasil em relação ao IDH. O IDH, então, é esse índice que compõe essas 5 características que eu mencionei. Vou repetir. Eu tenho distribuição de renda, então países que são igualitários na sua distribuição de renda, você não tem uma proporção de ricos que dominam a economia, que detêm toda a renda, tá ok? Eu tenho educação, saúde, saneamento básico e longevidade. Quando você olha para a questão do Brasil, vamos lá, você tem um índice no Brasil em torno de 0,79, ó, tá aqui a evolução do índice brasileiro, ó. Então, o índice brasileiro começou lá na década de 90, em 1990, em 0,66, 0,613, perdão, e agora chegamos no patamar de 0,761. Lembrando que o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida dessa população, melhor as condições de vida dessa população, quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida dessa população. Então você tem aí o segundo maior concentrador de renda do mundo, né? Que é o caso brasileiro, ou seja, 1% da população mais rica detém quase 1/3 de toda a renda, de toda a riqueza do país, tá ok? E aí a gente vai para essa questão da evolução em relação ao IDH. O IDH, você tem lá os países melhores no ponto de vista do desenvolvimento: Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, Austrália, Islândia, todos eles muito próximo de 1, tá vendo? Ó, então 0,954 no caso da Noruega, 0,938 no caso da Islândia. Paulo, mas onde está o Brasil? Cara, o Brasil está lá em 79, cara, na posição 79 junto com a Colômbia. Nós estamos então no tal do 0,761. Dá para melhorar? Claro que dá. Entre as coisas, volta a dizer a questão da concentração de renda. Temos que ser um país mais igualitário nas distribuições de renda. Como que faz isso, Paulo? Política tributária é uma dessas. Eu tributo as pessoas mais ricas e distribuo isso junto com os mais necessitados na forma de educação, saúde, tá ok? Saneamento básico e assim por diante. Quando você olha também essa questão de desenvolvimento baixo, você tem ali os países, né, alguns deles ali da África principalmente, tudo bem? Então você tem um site que eu também acho que vale a pena vocês acessarem, é o site da Firjan, tá ok? Da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? A Firjan desenvolveu esse índice aqui, ó, Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Então eu consigo avaliar a situação do meu município, tá? Paulo, mas olha só, para que eu quero saber isso e tal? Porque geralmente você também não vai ficar fazendo investimento. Imagina você, como empresário, você quer fazer um investimento, quer aumentar ali a questão da sua capacidade produtiva, ter novas sedes para produzir e assim por diante. Uma das coisas que você observa é se as condições daquele município são condições favoráveis, se tem um índice de desenvolvimento razoável para você manter a sua empresa lá. Então isso também é importante para a gente fazer a avaliação e ter noção de escolhas no que diz respeito a investimentos, localidades e assim por diante. Olha só como fica fácil. Vamos escolher aqui a questão do estado, escolhemos o município, vou escolher Londrina, mas por óbvio vocês podem escolher qualquer um aí que seja do interesse, tá ok? Mas vamos lá para Londrina. Vou pegar o índice consolidado, que seria todos os indicadores. O Firjan trabalha basicamente com a questão de renda, educação e saúde, tá ok? Então o que ele chama de trabalho, educação e saúde é um pouco mais agregado do que o IDH. O IDH é das Nações Unidas, tá ok? Também do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E o período, vamos pegar o último aqui e vamos fazer aí a questão da consulta. Então peguei Londrina, o índice de Londrina, tá vendo? É um índice relativamente alto, mesma lógica, próximo de 1, melhor desenvolvimento, igual a 0, pior desenvolvimento. Então a gente está ali entre os de melhor desenvolvimento. Aqui ele traz a questão de como é feito. Então você tem o índice que é caracterizado como um índice superior a 0,8, então é um alto desenvolvimento.
esse alto desenvolvimento se reflete na questão da educação e principalmente da saúde. Dá uma olhada aqui, ó, 0,94. Só que quando você vem para emprego e renda, ele está classificado como desenvolvimento moderado. A junção de educação, saúde, trabalho, emprego e renda gera o índice formulado. Então, o caso de Londrina tem como calcanhar de Aquiles justamente essa área de emprego e renda que deveria ser melhorado. E aí você tem a comparação de Londrina com outros municípios. Dos 399 municípios do estado, nós estamos lá na posição 85, nacional 85, estadual na posição 11, tá ok? E aí quem está vindo na nossa frente? Francisco Beltrão, Curitiba, Medianeira, Campo Mourão, Jandaia do Sul, Maringá, Pato Branco, Paranavaí, Toledo, Apucarana, tá ok? Então Apucarana está com o melhor indicador de desenvolvimento humano municipal do indicador da Firjan. Então vale aí as análises, tem os outros gráficos, ele está com dificuldade para abrir, com certeza na casa de vocês isso vai abrir certinho, mas só para ter uma noção, acho que vale a pena ter esse indicador também. De novo, o objetivo aqui não é fazer uma análise econômica como economista, mas é também fazer uma análise empresarial. As suas decisões de investimento, tendo como base a decisão de localidade, tem que levar em consideração também o índice de desenvolvimento humano. E isso é importante, até mesmo se no futuro você vai saber se você vai encontrar mão de obra qualificada naquela localidade, se caso a sua mão de obra, ou você mesmo, ou as pessoas que estão indo para lá para atuar na empresa vão ter acesso à educação, à saúde, tá? Então eu acho que vale a pena fazer isso. Pessoal, eu queria fechar essa aula de agora trazendo de novo essa questão da renda e fechando o conceito. Então olha só o que eu quero fazer. Eu quero lembrar com vocês o seguinte: PIB é igual a consumo mais investimento mais gasto público mais exportação menos importação. Isso você já entendeu, ok? Agora o que eu quero que você entenda? O nosso consumo, e aí vamos pegar o salário como referência. Eu olho para o meu holerite, eu não vou consumir 100% do meu holerite, ou seja, o meu salário bruto. Porque desse salário bruto eu tenho que tirar a tributação que eu pago, tá ok? Eu só posso consumir o que eu chamo de renda disponível. Essa renda disponível é igual a toda a minha renda Y menos o que eu pago de tributação. Lembrando que a tributação nada mais é do que tudo aquilo que eu pago para o governo. Tá ok? Então eu tenho como base essa questão da tributação. E aí, olha só, deixa eu colocar aqui, mudar as cores para me poder dar um destaque em algumas coisas que me interessam. Então eu tenho aqui que o consumo que você vai ter depende da sua renda, eu estou dando o exemplo do salário, menos os tributos, e isso é minha renda disponível. E vou destacar aqui o papel do tributo. Outra coisa importante diz respeito ao investimento. Nós, como agentes e analistas de projeto, o que a gente vai perceber? Todo investimento vai depender do custo que eu tenho dele e do retorno que ele me dá. Então eu faço uma comparação entre retorno e custo. O custo do investimento, seja ele de capital próprio ou de capital de terceiro, é os juros que ou você deixa de ganhar, se for capital próprio, ou os juros que você paga, se for capital de terceiro. Então eu vou dizer o seguinte, olha, o que determina o investimento é os juros. Só que os juros determinam o investimento de forma negativa. Por quê? Se o juro for alto, eu não vou investir. Eu não vou investir, tá ok? Então o juro alto diminui o investimento, juro baixo aumenta investimento. Aí eu tenho o gasto do governo. Olha, o governo decide quanto gastar. Perfeito, vamos dar um destaque nele. Tenho exportação. Basicamente, as exportações e importações são determinadas pela taxa de câmbio, que é o que a gente chama de preço relativo. Depois, quando a gente for trabalhar essa questão do setor externo, vai ficar melhor. Mas lembra o seguinte, câmbio alto eu exporto pouco, câmbio alto, a tendência é exportar mais, perdão, tá ok? Câmbio baixo, eu exporto pouco. Então, a relação de câmbio, taxa de câmbio, é positiva para a exportação, tá ok? Maior a taxa de câmbio, mais eu exporto, menor a taxa de câmbio, menos eu exporto. E no caso das importações, é o contrário, a relação é negativa. Taxa de câmbio alto eu importo pouco, taxa de câmbio baixa eu importo mais.
Paulo, por que você está dando destaque para essas questões aí? Eu estou dando destaque para essas questões pelo seguinte: o que eu quero que você entenda? Eu tenho aqui tributo, eu tenho taxa de juros, eu tenho gasto do governo e eu tenho taxa de câmbio para exportação e taxa de câmbio influenciando a importação. Na verdade, quando eu tenho tributo e tenho gasto, eu tenho política fiscal. Ou seja, é como o governo influencia a economia mexendo em tributação e gasto. Quando eu tenho juros, eu tenho ali o governo mexendo na quantidade de moeda, porque juros é o preço da moeda. Ou seja, eu tenho política monetária. Quando eu olho o governo mexendo com câmbio, eu tenho política cambial. Ou seja, essa relação acima aqui, ela já me demonstrou três políticas econômicas que são as principais. Eu já sei da onde vem, como a política fiscal influencia, eu sei como a política monetária influencia e eu sei como a política cambial influencia. Então a gente vai terminar essa aula de hoje com essa reflexão. Agora, o que eu tenho que fazer é entender melhor dessas políticas econômicas, fiscal, monetária e cambial. Tá ok? Então vamos finalizando por hoje esses três vídeos, e aí eu acho que vale a pena dar uma olhada com calma, acessa os sites que eu estou fazendo, faça algumas pesquisas, se acostumem com os dados, e aí nos próximos encontros a gente vai aí para essa questão das políticas econômicas, tá ok? Mais uma vez, obrigado, espero que tenha contribuído aí com o conteúdo. Lembrem sempre de anotar aí no caderninho as dúvidas, que elas vão surgir, não tem problema, isso não é nada inesperado, pelo contrário, é esperado mesmo que tenha dúvidas. Acessem os sites, acessem as bases de dados, se tiverem dificuldade também, deixa do lado as dificuldades, que aí a gente vai tentar, em uma videoconferência, tirar todas essas dúvidas. Podemos dividir as videoconferências de acordo com o conteúdo. Então, eu acho que esse conteúdo já rende ali alguns minutos que a gente possa levar numa videoconferência para tirar algumas dúvidas, tá ok? E aí a gente agenda mais para frente. Mais uma vez, obrigado e, de novo, um bom estudo a todos.